Sejam bem-vindos à Associação Espírita do Candelária. É com muita alegria em nossos corações que damos continuidade com o quarto dia da primeira Jornada Espírita do Candelária, que apresenta como tema central uma jornada espírita. A AEC completa, neste ano, 36 anos de atividades ininterruptas, a qual, mesmo na época da pandemia, se mantém ativa até os dias de hoje, usando os recursos que a tecnologia nos oferece. E convidamos para abrir a noite de hoje eles que nasceram na juventude da SECA, em 2001 e ao longo desses 23 anos têm trabalhado para a difusão da doutrina espírita através do canto coral. Hoje, o coral conta com integrantes de diversas casas espíritas e está sempre de portas abertas para qualquer pessoa do movimento espírita que tenha o desejo de cantar. Com vocês, Coral Passo Roro. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui novamente. Já tivemos aqui em outras oportunidades e foi, obviamente, um prazer imenso estar com vocês, colaborando, né, o mínimo que podemos para que essa harmonia, a harmonia desta casa, né, possa fazer que todos nós sejamos envolvidos, né, pela música, pelas palavras que em breve serão ditas aqui, né, na palestra, enfim, todos os trabalhos que iluminam essa casa e fazem com que essa casa espalhe essa luz por toda a comunidade aqui do Candelária. Então, assim, o Coral Passo Roro, como foi dito, é um coral que já tem algum tempinho, né, 23 anos. Começamos quando éramos ainda mais jovens do que somos agora. E nós começamos na juventude da SECA, a Sociedade Espírita de Cultura e Assistência, que mantém um albergue noturno lá em Petrópolis, acho que boa parte dos irmãos devem conhecer. E o que era um trabalho de juventude acabou ganhando uma dimensão maior com o tempo, né? E passou também a ingressar no coral amigos também de outras casas. E o que muito nos enobrece e nos alegra, porque contamos hoje com amigos que trabalhadores de diversas casas, que estamos juntos para cantar o Evangelho através do canto coral. Tá certo? Então, sem mais delongas, nós vamos cantar 4 canções agora no início, né? A primeira canção se chama Novos Tempos. É uma música a 4 vozes, né? Sopranos, contraltos, baixos e tenores, e que fala sobre essa nossa perspectiva, nossa esperança de que novos tempos venham, cheguem, né? Novos tempos de mudança, novos tempos de amor, de alegria, de paz, enfim, de tudo aquilo que nós esperançamos para o futuro. Ok? Então, como primeira música, Novos Tempos.
Como segunda canção, vamos aqui com o acompanhamento do violão e também da flauta, para cantarmos Aos Pés do Monte. É porque na apresentação passada eu também esqueci o nome da música. Tá, depois da Covid a coisa ficou danada. Aos Pés do Monte. Eu adoro essa música. Eu sempre, né? Deve ser um nervosismo de cantar aqui. Né? Certo? Então, Aos Pés do Monte é uma música que talvez alguns conheçam, que foi muito cantada por Tim e Vanessa. Né? Então, a gente, obviamente, fazemos o que podemos, né? Mas a gente vai cantar essa música em uníssono, uma voz só, acompanhado de violão e flauta. Aos Pés do Monte. Obrigado, pessoal. E vocês nos acompanham agora na terceira canção, que todos devem conhecer, muito famosa aqui no RN, Súplica a Jesus. Quem não conhece? Né? Então vamos fazer nossa terceira canção, Súplica a Jesus, também uníssono, e depois encerramos com a música Pai, tá certo? Aí há mais vozes. Agora também teremos acompanhamento do violão e da flauta.
Então, como dissemos, a música Pai, que nós vamos cantar agora, pediram para que a gente cantasse intencionando ser a nossa prece inicial da noite, né? A prece com arte, a prece com música, né? Então, a gente vai cantar Pai, que para nós, na verdade, nós sempre interpretamos essa música como uma prece mesmo, uma prece de agradecimento a Deus por tudo, né? Então, nós vamos cantar Pai, e só que vamos introduzir com uma declamação do nosso amigo Alderi, do nosso baixo Alderi, e em seguida cantamos a canção, ok? Vamos lá. E então ele veio e disse: irmãos, é hora de seguir. Nos mostrou um caminho tortuoso, cheio de pedras, barreiras e espinhos, e nos disse que esse era o caminho da redenção, da evolução. Imperfeitos que éramos e que somos, nós choramos. E quando ele viu em nossos olhos, úmidos de lágrimas, que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol radioso de esperança atrás dos montes e fez mais. Caminhou ao nosso lado, enfrentou as mesmas barreiras, os mesmos espinhos, e por quantas vezes ele nos carregou. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, aquele único par de pegadas era dele, nos carregando em seus braços. Até hoje ele caminha conosco. Quem sabe hoje mesmo ele esteja nos carregando em seus braços. Um dia estaremos no final desse caminho e como uma grande orquestra, como um grande coral, tocaremos, cantaremos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar quem nos ofende. Não nos deixa, Senhor, cair em tentações, e livra-nos de todo o mal. Em teu nome, Senhor, que assim seja.
Obrigado, gente. Muito obrigado por aquecerem nossos corações, brilhando nessa noite. Foi muito lindo. E nesta noite tão especial para todos nós, queremos saudar os irmãos presentes nos dois planos da vida, em especial aqueles que tiveram a coragem e a perseverança para inaugurar mais esse ponto de luz para a humanidade. Segundo consta em ata, sua fundação se deu em 23 de maio de 1988. A partir desta data, aos poucos, a Associação Espírita do Candelária foi se estruturando e formando os seus departamentos. Hoje temos o Departamento Mediúnico, o DIG, Departamento da Infância e Juventude, o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o EFEG, Encontro Fraterno em Grupo, e grupos de vibração à distância. Seus fundadores são Francisca das Chagas da Silva Maia, Elineide Maria Guedes Souza, Francisca Câmara da Costa, Francisco Dormeval de Sá, Joelma Marinho de Macedo, Jonaldo Carrilho de Oliveira, Luci Marinho de Macedo, Maria da Conceição Mulatinho de Sá, Maria Geusa Ramalho e Silva Maia, Maria Zélia Bandeira Dantas, Miguel Arcanjo da Costa, Nair Jaci de Freitas Carrilho, Valéria Regina Marinho de Macedo, Maria Mercedes, Sônia Maria Pereira da Silva. Para finalizar, também queremos aqui lembrar com saudades de outros irmãos que vieram depois, mas que foram importantes para a casa e deixaram seu legado. Dona Alba Tavares, Senhor Valdir Evaristo, Senhor Ismael Ramos das Neves, Senhora Vanilde de Souza Rego, Senhor Miguel Arcanjo. E para edificar a nossa noite de hoje, convidamos ele, que iniciou os estudos da doutrina espírita na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, é trabalhador voluntário da nossa casa, expositor espírita e faz parte do movimento espírita do Rio Grande do Norte. Foi vice-presidente da nossa casa e atualmente assumiu a presidência em virtude das condições da nossa Terezinha, irmã Terezinha, o seu marido, o estado de saúde do seu marido, ele assumiu. Então, e nesta noite ele abordará o subtema União entre encarnados e desencarnados. Genival Júnior. Queridos amigos, que alegria, mais uma vez, estarmos aqui na nossa casa querida, que ontem fez 36 anos de existência. E essa história começa com a primeira palavra do tema desta noite: união. Uma união entre encarnados. E através da união, da junção de pessoas que têm características diferentes. Veja que coisa linda, né? Cada um com a sua singularidade. Cada um com a sua individualidade. E a partir dessa junção de pessoas, que hoje nós estamos aqui nesta casa. Então, a todos os nossos irmãos, Dona Alba, seu Valdir, e outros que eu não tive o prazer de realmente conviver, a minha gratidão, a gratidão à Federação Espírita do Candelária, Federação Espírita do Rio Grande do Norte,
São casas irmãs que às vezes nós confundimos, na qual nós iniciamos os nossos estudos e aqui, até hoje, estamos juntos, com amigos tão queridos que estão desse lado. E eu queria iniciar saudando aqueles que estão vindo pela primeira vez, utilizando o nome de 2 companheiros que chegaram recentemente à nossa casa, Amanda e Márcio, que simbolicamente representa essa união. E vamos ao tema, porque realmente temos pouco tempo para falar num tema tão complexo, né? A união entre encarnados e desencarnados. E vamos iniciar a nossa conversa da noite refletindo sobre o que seria encarnado e desencarnado. A Amanda está chegando a casa pela primeira vez, juntamente com o Márcio. Talvez não conheça essa terminologia, né? O que significa encarnado e desencarnado. E com o surgimento do Espiritismo, o Espiritismo nasce com o propósito também de trazer respostas sobre questões existenciais da nossa existência. Eu não sei se alguém já parou para pensar, quem é esse homem, né? Eu não sei se alguém já chegou a se olhar no espelho e de repente, quem sou eu? De onde eu venho? Para onde eu vou? Então, o Espiritismo surge, aprofundando esses conceitos ontológicos. Quem é esse homem para o Espiritismo? E essa questão é crucial para que a gente chegue no processo de união. E vamos utilizar, em resposta, uma fala de um padre, pasmem, né? Um padre jesuíta, francês, nasceu também no mesmo país em que Allan Kardec, né, o nosso Allan Kardec, e ele tem uma frase que responde a isso. Quem é esse homem? Era um padre jesuíta, filósofo e teólogo. E ele nos diz o seguinte: não somos seres humanos vivenciando uma experiência espiritual. Devemos pensar sobre isso. O Espiritismo não nega a nossa humanidade. Então, Pierre de Chardin nos diz isso. Ele desencarnou, voltou para o mundo espiritual no ano de 1965. Então ele nos diz, não somos seres humanos vivenciando uma experiência espiritual. Não é isso. É muito mais do que isso. Somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana, queridos amigos. E isto tem muitas implicações na nossa existência. Então, essa terminologia encarnado, ela se refere ao espírito. Nós somos espíritos que ocupamos momentaneamente um corpo físico. Isso é muito importante para a gente. Isso nos traz um significado, né? E um sentido, como nos diz Viktor Frankl, né? A vida nós precisamos buscar sentido. Na vida nós precisamos buscar significado. É assim que pensa Viktor Frankl, o pai da logoterapia, né, da psicologia do sentido. O Espiritismo veio trazer sentido às nossas vidas. E mais do que isso, significado às nossas vidas. Para que nós estamos aqui, né? Então, nós somos espíritos. O segundo aspecto importante, nós estamos num planeta específico. Esse planeta tem uma destinação. E aí nós vamos até as obras iniciais da codificação espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 3. E lá nós vamos encontrar respostas. Destinação da Terra. Que tipo de planeta é esse? Somos espíritos que ocupamos um corpo físico. E o que nos torna diferente da massa do corpo? Esse corpo é importante. Se não cuidarmos do nosso corpo, o espírito não vai poder atuar no corpo. Precisamos ter uma boa alimentação. Precisamos dispor de atividade física. Né? Precisamos cuidar do psicológico, do emocional, para que esse espírito atue de forma mais ampla. Né?
Então, os fatores não são separados. O espiritual, ele necessita do material. Nós somos humanos. E o que nos torna humanos é a capacidade de sentir o outro, né? De conviver com o outro, de olhar para o outro, de aprender com o outro. É por isso que existe o Espiritismo. O Espiritismo, ele só existe devido à junção entre o espírito encarnado. E depois nós vamos tocar no outro ponto, que é o espírito desencarnado. Então, esse mundo que nós vivemos é um mundo de provas e expiações. Isso é muito importante, gente, né? Porque nós encontramos aí coisas absurdas no mundo, né? Muita maldade, muita miséria, catástrofe. Então, esse espírito que ocupa momentaneamente um corpo e que pensa, que sente, essa característica desse espírito, né? Que atua, o espírito pensa, o perispírito transmite, o corpo executa. Então, quem sente é o espírito, né? Se ele sente amor, é o espírito que sente. E quem executa? O corpo, não é isso? O perispírito transmite. Se esse espírito sente ódio, quem sente? Não é o corpo, é o espírito. E se ele sente ódio, ele vai ser estimulado ao quê? A executar o ódio, utilizando o seu corpo físico. Isso é fantástico, né? O Espiritismo é a doutrina da responsabilidade. A fé espírita não gera em nenhum momento alienação. Isso é horrível para a gente, né? Nos sentir alienados do mundo e de quem somos efetivamente. Então vivemos nesse mundo de provas e expiações. E o que caracteriza o mundo de provas e expiações? É a bondade? Não. Prevalece a maldade. Então estamos no lugar certo, no momento certo da nossa existência. Outro aspecto não menos importante é sobre a natureza desses espíritos. Já sabemos que somos espíritos, que ocupamos um corpo físico, que esse espírito que executa as virtudes e os vícios morais, né? É esse espírito que nos leva a agir com outros espíritos, com a natureza, com o orbe, com a terra. E esse espírito tem uma natureza, e nós estudando, quando nós estudamos o primeiro livro da codificação, né, que fala sobre os espíritos imperfeitos, os bons espíritos, nós vamos encontrar o quê? Que nós somos espíritos imperfeitos. Vejam só, né? E o que caracteriza ser um espírito imperfeito? O que prevalece num espírito imperfeito? É o espiritual ou o material? Os espíritos nos dizem que é a matéria, né? Vejam só, né? Nós somos espíritos, estamos experienciando uma vivência humana. O foco deveria ser o espiritual, né? A ênfase deveria ser o espiritual. Entretanto, nós encontramos grandes dificuldades, porque somos espíritos imperfeitos. E aí, os aspectos materiais se sobrepõem aos aspectos espirituais. Mas isso não é fatalismo. Isso não é um determinismo, né? É apenas uma propensão. Então, esse espírito, ele é propenso ao bem ou ao mal? Propenso ao mal, vejam só, né? Ele é propenso ao mal, prevalece a matéria sobre o espírito, ele está encarnado. E aí nós perguntamos, será que tem alguma coisa errada? Não, está tudo certo. Está tudo como tem que ser, né? Esse espírito está aqui para quê? Outro aspecto importante. Já sabemos que somos espíritos, que ocupamos um corpo físico, estamos num planeta que tem uma destinação específica. Esse planeta está em transição, né, para um mundo de regeneração. E até chegarmos num mundo felizes, o bem vai sobrepujar o mal no mundo feliz. Por enquanto, não. Então, nós temos muito trabalho a realizar, não é isso? Porque somos espíritos. Estamos aqui para evoluir. Questão de número 132 de O Livro dos Espíritos. O nosso sentido maior, o significado das nossas vidas é evoluir. Estamos aqui para atingirmos um estado de perfeição relativa. Para evoluir, nós precisamos passar por
vicissitudes, né? Dificuldades, alternâncias. Precisamos viver com o outro. Nós temos toda a estrutura montada para viver com o ser humano. Mas qual é o nosso maior desafio? Viver em sociedade, não é isso? Fomos criados para viver com o ser humano. Vejam só, né? Mas temos grandes dificuldades. O nosso maior desafio é viver com o outro. E não apenas viver com o outro. Viver também para o outro, né? É o que Frankl diz, autotranscender. A nossa vida tem um objetivo, viver. A evolução se dá de forma individual. Mas o indivíduo, para evoluir, ele precisa viver com o outro. Ele precisa praticar virtudes, experiências, né? E assim, é por isso que nós estamos aqui encarnados. Ele precisa se relacionar com outra pessoa diferente dele. Ele precisa cuidar do outro. E para cuidar do outro, ele tem que sair do seu mundo, das suas convicções pessoais e acolher o outro. Vejam só que dificuldade. Mas para fazer isso, ele precisa primeiro acolher-se a si, né? Então ele está aqui para evoluir, para progredir. Qual o meio prático mais eficaz que nós temos? Nós já sabemos a nossa finalidade. O fim é progredir, né? Se nós não conservarmos do jeito que nós estamos, não há progressão, né? Mas aí tem um problema sério. Nós somos extremamente conservadores, né? Porque há uma propensão ao mal. Propensão não significa, como nós falamos, determinismo. Significa que nós vamos ter mais dificuldades para quê? Para enxergar o argueiro no olho do outro, não é isso? Qual é a nossa tendência? Enxergar o argueiro, melhor dizendo, me atrapalhei aqui, desculpe. Nós temos mais facilidade de enxergar o argueiro. Mas a trave, nós temos uma extrema dificuldade. Então, para evoluir, só há um meio prático mais eficaz, que é o autodescobrimento. O autodescobrimento, ele é o meio. A finalidade é o quê? Se transformar. Mas nós não entendemos ainda. E vamos tentar nos conhecer para nos transformar. Vejam que equívoco, né? Do ponto de vista do autodescobrimento. O autodescobrimento não é para identificar que se é orgulhoso e deixar de ser orgulhoso. Não é isso. O autodescobrimento é para se conhecer orgulhoso. Está dizendo o nome, né? Para tomar consciência desse orgulho. Quando nós tomamos consciência de que somos orgulhosos, a coisa muda de lugar. A gente não quer deixar de ser orgulhoso. Mas a gente tem tanta vergonha do nosso orgulho que a gente tem cuidado na relação com o outro, né? Como nos falou na música, né? Cantada pelo coral maravilhoso, que nos emocionou profundamente, aos pés do Mestre. Nós ficamos encantados com Jesus. Nós queremos seguir Jesus. Nós queremos nos unir a Jesus. Mas encontramos grandes dificuldades nesse processo. Por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos. Então, essa é a lógica nossa, né? Para realizar esse percurso, essa dinâmica, nós precisamos utilizar o meio do autodescobrimento, né? Se autoconhecendo, nós vamos saber quem de fato somos, né? Identificar os aspectos, a nossa condição real, não vamos nos enganar, e a partir daí nós vamos ter condições de autotranscender. Nós saímos de uma visão ontológica, né? De uma situação filosófica, porque o Espiritismo é uma filosofia. Quem é esse homem? É um espírito. E agora passamos para o dia a dia, para uma atuação antropológica. Esse espírito precisa autotranscender. Ele precisa se conhecer primeiro, sair de si para viver com o outro. Mas esse espírito, ele tem um tempo limitado, né? Não nos esqueçamos que nós somos espíritos encarnados, não é isso? Como havíamos dito. Então, esse espírito tem um prazo de validade. Pode ser 30 anos, pode ser 10 anos, 50, 58. Ele tem um prazo de validade. E ele está aqui para evoluir. O sentido da vida desse espírito é evoluir.
Para ele evoluir, ele precisa conviver com pessoas, ele precisa gostar de gente. Ele vive aqui não para transformar as pessoas, mas para acolher as pessoas. Pelo menos essa deveria ser a proposta, impactante. Porque nós já sabemos, de acordo com o Pierre de Chardin, que nós somos espíritos que estamos vivendo uma experiência humana. E humanizar-se significa espiritualizar-se. Porque o humano é perdoar, não é do humano. O humano também ama. O humano agrega. O humano acolhe. O humano compreende. O humano exercita a compaixão. O humano busca ter um olhar empático. E quando nós falamos no humano, nós estamos falando no espírito também. Porque são questões morais. Esse espírito, como nós falamos, ele é um espírito imperfeito. Em determinado momento, ele vai voltar para o mundo espiritual. E aí, quando ele volta para o mundo espiritual, ele recebe o nome de desencarnado. Ele sai do corpo e vai para o mundo espiritual. Mas ele continua sendo espírito, né? Ele continua sendo ser inteligente. É o que pensa, é o que sente. Se ele sente ódio, ele vai continuar no mundo espiritual sentindo ódio. Não vai mudar muito, né? Porque se ele não entender isso aqui, ele vai para o outro lado. A morte, no linguajar normal, ou o desencarne, não muda o espírito abruptamente. Nós vamos continuar no outro lado com a mesma percepção de mundo. Por isso que é bom ser espírita, né? Nós somos convidados para proferir uma palestra pública, não tem nada demais. Não somos mais superiores, tampouco inferiores, somos espíritos imperfeitos, e isso gera uma similitude que nos faz conviver e gostar do outro, né? É por isso que há essa congregação. Mas aí nós vamos entrar no ponto crucial. Esses dois mundos são interligados. O mundo encarnado, ele precisa do mundo do espírito desencarnado. Jesus precisa de parceria. Deus precisa dos espíritos criados por ele para interagir na Terra. Mas os espíritos superiores nos deixam à vontade. Eles não impõem absolutamente nada. Alguém já ouviu na casa espírita que somos obrigados a exercitar a caridade, o perdão? Não, né? Nós somos livres. Nós temos contato com o espiritismo. E a partir desse contato vamos estudando o espiritismo. E à proporção que nós vamos estudando o espiritismo, nós vamos ter a oportunidade de interiorizar conceitos, de refletir sobre, porque é um aspecto fundamental no ser humano, a reflexão. Ele age, ele tem uma atitude infeliz, meu Deus, 30 anos de espiritismo, 40 anos de espiritismo, e eu continuo do mesmo jeito que era antes. Então ele para, reflete, isso é bom demais para a gente, né? Ele começa a refletir. E ele continua impulsionado no agir. Ele não desiste, porque ele sabe que o processo é esse mesmo, né? Ele vai encontrar dificuldade nessa união. E assim nós nos congregamos no mundo corpóreo. São formadas as religiões, os grupos sociais. E o que acontece isso? O que seria unir? Kardec tem um texto muito interessante na Revista Espírita, que ele fala exatamente sobre isso. A partir de uma narrativa de Jesus, quando Jesus diz, quando um ou dois ou três estiverem unidos em meu nome, eu aí também estarei. Aí Kardec inicia o texto perguntando, o Espiritismo é uma religião? Esse texto é muito importante para a gente. E vai nos ajudar a entender a temática, né, do que seria a união entre encarnados e entre desencarnados. O que seria essa união? E Kardec brilhantemente diz, olha, essa união com Jesus, ela se reflete em comunhão de pensamento. E o que seria comunhão de pensamento? Seria perder a nossa identidade, a nossa individualidade? Não. E às vezes nós perdemos isso. Nós entramos nos grupos religiosos
E o conceito de união ainda é um conceito arcaico, né? Nós criamos dogmas, nós deixamos a capacidade da autocrítica, do pensar. Nós estabelecemos líderes, né? Aquelas pessoas que estão à frente dos movimentos religiosos. E tudo que ouvimos, nós fazemos, isso não está unido. Na união não há coesão. Na união existe o quê? Similitude de sentimento, de pensamento, né? Então, se eu estou num grupo social, no nosso caso, no Espiritismo, se alguém estimula a ter uma postura agressiva, uma postura de segregação com relação a outro posicionamento, eu sou livre para seguir ou não. Não é porque fulano, ciclano falou isso que eu vou seguir. Kardec tem um texto na Revista Espírita que fala sobre livre pensamento e livre consciência. E ele diz que nós somos livres pensadores, gente. Isso é importante para a gente. A fé raciocinada é fundamental nesse processo de unificação. Unificação não significa ser homogêneo. A homogeneidade é extremamente perigosa, até no relacionamento conjugal. Sou casado com a minha esposa há muito tempo. Sheila, alguns companheiros já conhecem Sheila aqui. E nós somos pessoas diferentes. Cada um tem a sua singularidade. Seria uma grande imprudência minha querer que Sheila fosse igual a mim. Não, isso não é união. Estar unido com o outro é acolher o outro como ele é. Na união não há coesão. Na união há entendimento, há compreensão do outro. Perceberam a dificuldade? E como nós somos espíritos imperfeitos, o que é que nos guia nessa relação? Tanto individual, como na relação grupal. O nosso orgulho, não é isso? O nosso orgulho e egoísmo faz com que na relação nós tentamos ter a postura de mando na relação, de querer centralizar, de querer decidir tudo, né? Isso não é união. União tem um posicionamento diferente, né? E o que nós percebemos nos grupos religiosos é que, nesses indivíduos que estão juntos, né, nos movimentos religiosos, eles praticam a caridade e a fraternidade com eles. Mas se algum do grupo disser, olha, licença, eu penso assim, aquele indivíduo, ele é visto como um antagonista. Ou, se for no movimento espírita, ele está obsediado, né? Na casa espírita. Estamos numa reunião, num grupo, e alguém disse, de repente chega para mim e disse, olha, eu tenho um pensamento diferente desse, Júnior, na reunião administrativa, né? Que normalmente acontece, porque a casa espírita não é essa coisa harmônica. E o conceito de união também não é harmonia. Um grande equívoco nosso. Porque nós podemos estar unidos com alguém e, de repente, não ter nada de harmonioso nisso. A partir do momento que o outro discorda da gente, não tem mais aquela união, né? Isso não é união. Há um filósofo da antiguidade, um pré-socrático, Heráclito de Éfeso. Ele tem um conceito maravilhoso. Ele diz o seguinte, que a união, verdadeira, ela surge na união dos opostos, dos diferentes, né? Da dissonância. Então, o perdão precisa de quê? De alguém que nos magoe, não é isso? Vejam só, a união dos opostos. Unir o diferente. A heterogeneidade, ela é fundamental. É difícil de lidar, mas ela é fundamental para estabelecer um vínculo de união com o outro. Porque o outro pensa diferente. E o Espiritismo ele já nasce com essa proposta ecumênica, né? O Espiritismo não diz, fora do Espiritismo não há salvação. Porque nós entendemos que tem pessoas que, inclusive, não são nem religiosas e que são mais evoluídas do que nós estamos aqui. Quantas vezes, né? Quantas vezes pessoas materialistas nos dão aula de cidadania? Porque isso que nós estamos falando aqui é cidadania, não estamos falando muito filosofia também, religiosidade, né? Mas, sobretudo, ser cidadão.
Ser cidadão é buscar a união, né? A união dos contrários. Eles citam uma metáfora maravilhosa do arco e da lira. Nós vamos mudar o violino ou o violão. Como é que se dá essa relação? Você tem o violino, né? As cordas estão num tensionamento profundo. Você pega outro, o pauzinho, não sei nem nomear isso, né? Não sou muito da arte, mas acho que Marcelo sabe muito mais do que eu. Então, vejam só, são momentos extremamente tensos na relação. A corda, e o indivíduo pega. E o que nasce dessa tensão? A música, o som, a coisa mais linda do mundo, né? Nós podemos pegar esse exemplo no campo da caridade. O conflito ali gerado na casa espírita. São espíritos diferentes. Estão discutindo, o momento é tenso. E chega um que diz, meu irmão, vamos sentar aqui um pouquinho, né? A vontade dele é agredir também o outro. Veja a tensão, né? A tensão dos opostos gera a união. Para que exemplo melhor do que aquele livro Paulo e Estevão? Nós percebemos esse momento de tensão, né? O que é que Paulo fez? Contribuiu para o desencarne de Estevão, né? E qual foi a resposta de Estevão? Transformar Paulo? E Paulo ficou sem entender, não é isso? Unir os opostos. O algoz, a vítima, né? Essa é a proposta da unificação. Unificação não é pensar todo mundo igual. Isso é um risco tremendo para o espiritismo. Pode gerar um fundamentalismo religioso. Ninguém pode ter um posicionamento diferente. Que união é essa, né? A minha esposa não pode chegar para mim e dizer, olha, Júnior, eu penso diferente de você. Está ótimo. Não é por isso que nós vamos ficar ter uma desunião, né? Pensar diferente não significa ser desunido do outro. Uma filha, um filho pode chegar para o pai e dizer, pai, senta aqui um pouquinho. Vamos conversar? Você pode me escutar um pouco? Porque às vezes nós vamos para a casa espírita, né? É muito fácil viver na casa espírita, proferir palestra pública, nos vemos eventualmente, e talvez tenhamos uma postura diferente do que em casa. Em casa nós temos dificuldade de escutar o outro, até com uma questão de tempo, né? E na casa espírita a gente tem um diálogo fraterno, encontra, conversa, escuta, né? Às vezes para até demonstrar aquilo que nós não somos. Mas no lar nós temos dificuldade de parar um pouquinho e escutar. A escuta é um momento tenso. Escutar não significa concordar. Nós trabalhamos isso, né, Dione? Aqui há muito tempo isso. Krishnamurti também nos ensinou sobre isso. Rubem Alves, o texto que nós trouxemos aqui. Então, no processo da união, a escuta é fundamental. Compreender o que o outro está pensando. Tá, e é isso que você pensa mesmo? Tudo bem. Não tem problema, né? Não precisa ter uma postura incivilizada, como nós vemos na atualidade. Pensar diferente não é motivo. O próprio Gandhi falava isso, né, em uma das suas frases. Ele e a esposa dele, tem uma frase de Gandhi que ele fala sobre isso. Discordância de opinião não é motivo para a gente agredir o outro. Onde é que nós chegamos com isso? E nós que estamos inseridos no movimento espírita, devemos ter muito cuidado, né? Então, o processo de estabelecer uma união com Jesus, ele é difícil. Por quê? Porque nós precisamos sair desse estágio vibracional do mundo de um espírito perfeito, que vê a vida sob um ângulo, que deve ser respeitado, né? É aquele espírito mais agressivo, é aquele espírito mais impulsivo, que somos nós. Vejamos o exemplo de Paulo de Tarso. Ele conheceu Jesus, não é isso? E nós vamos perceber a dificuldade de ele implementar a união com Jesus. Porque a união não significa apenas estar presente. Ah, estou na casa espírita. Não. Então, Paulo estava junto, né, com aqueles que difundiam a causa do cristianismo, mas ele tinha
facilidade de executar o que Jesus pedia? O que é que vocês acham? Não, né? Tem uma frase de Paulo que é impactante. Ele diz o seguinte: por que não faço o bem que quero? Né? Por que não faço o bem que quero? Estudo Espiritismo, passo horas no meu dia a dia estudando Espiritismo. Mas no momento do conflito, quando eu deveria tentar executar uma postura mais harmoniosa, né? Eu faço tudo o contrário. Então, por que não faço o bem que quero? Mas o mal que eu não quero eu faço. Porque nós somos espíritos imperfeitos. Então, para buscar a união entre encarnados e desencarnados, precisamos fazer uma questão: eu estou unido com quem? Quando nós pensamos em ódio, quando nós temos uma postura indelicada, descortês, você acha que estamos ligando a qual tipo de espírito? Espíritos evoluídos? Não, né? De forma alguma. Seria inconcebível pensar isso. Está numa religião para segregar outro companheiro que pensa diferente? Será que Jesus está nessa? E no texto da Revista Espírita, Kardec faz esse questionamento, né? Será que Jesus está aí? Não está aí. Jesus está no espaço, e pode até estar aí, né? Mais distante, porque os espíritos evoluídos não impõem nada a ninguém. O processo de união entre encarnado e desencarnado se dá via sintonia, vibração, né? Então nós temos que sair dessa frequência e ir para outra frequência, ter uma postura mais pacificadora. Mas será que nós temos? Quem é que nos representa? São as pessoas mais agressivas, né? A gente diz: olha, sou espírita, mas pisou no meu calo, velho, não venha com essa conversa não. Jesus, não. Eu sou espírito imperfeito mesmo e acabou. E aí, ó, isso não é estar unido com Jesus. Infelizmente, Jesus nunca foi maioria. Nunca foi maioria. Jesus é o grande esquecido por nós, que estamos inseridos nos movimentos religiosos. E é compreensível isso, né? Aqui não é nem propriamente uma crítica, é uma constatação. Eu brinco muito lá em casa, porque às vezes eu falo uma coisa e o pessoal: lá vem você. Eu digo: estou constatando um fato. Eu não estou julgando. Julgar é uma coisa. Constatar é outra diferente. Eu não estou dizendo você é orgulhoso, você é presunçoso, né? Eu não estou criando, né, um valor mensurado, na minha opinião. Eu estou constatando: olha isso. As pessoas não estão seguindo Jesus mais. Nós vivemos num mundo extremamente consumista. Zygmunt Bauman, né, a sociologia já nos diz, numa modernidade líquida, volátil, né? Nós perdemos a profundidade no pensamento religioso. Nós ficamos vinculados aos grupamentos religiosos, como se fosse muito mais uma mercadoria, isso é. Jean Baudrillard também fala sobre isso, né? Um filósofo, um sociólogo francês, já desencarnaram no ano 2007, ele fala sobre isso. E o pior de tudo, nós nos transformamos numa máquina, numa mercadoria. Isso é o mais grave, queridos amigos. O mais grave de tudo. E isso cria empecilhos no processo de estabelecer uma relação, no mínimo, civilizada, né, com o outro. Porque nós vivemos com companheiros da casa espírita com os quais não temos muita afinidade. Ou vocês acham que não? Claro, né? Que sim. E nem por isso nós vamos destratar o outro, né? Ou achar melhor do que o outro. A nossa postura devia ser de agregar. De vem aqui, senta comigo, eu também sou imperfeito. Eu também tenho vontade de voar no cangote do outro, né? Me dá o desejo de agredir, verbalmente e até fisicamente. Mas estamos juntos aqui. Estamos nos esforçando, então isso é unificar. Você traz para si. Quando você faz isso, a casa espírita fica repleta de espíritos bondosos, né? Mas isso é uma opção nossa. Nós não somos obrigados a fazer isso. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Aliás, nós não nascemos com o livre-arbítrio. O próprio Kardec coloca isso no texto da Revista Espírita, né?
as primeiras encarnações aqui na Terra, na Revista Espírita, né? E ele fala sobre isso. As primeiras encarnações são quase sempre instintivas. À medida que nós vamos vivenciando, né, a experiência, o livre-arbítrio vai se desenvolvendo, né? E à medida que ele se equilibra com a inteligência, aí sim. Aí nós vamos perceber, opa, isso não. Vem aquela vontade, né, que Paulo cita, por que não faço o bem que quero, o mal que não quero eu faço, a gente para e diz, opa, Genival Júnior, para aí um pouquinho. Pensa um pouquinho. Reflete um pouquinho, respira um pouco. Escute o outro. Você não é dono da verdade, né? Quando nós fazemos isso, nós estamos predispostos, né? E o pior é que nós temos livros, né? Nós temos Marshall Rosenberg, que fala sobre comunicação pacificadora, nós temos a psicologia, tudo. Mas como nos diz Jesus, nós fechamos os olhos, os ouvidos, e queremos fazer as coisas conforme o nosso orgulho, conforme a nossa presunção, né? Tudo bem, podemos fazer isso. A responsabilidade é nossa. Mas colocar Jesus como respaldar essa nossa atividade, esse nosso comportamento, né, compreensível, porque nós somos espíritos imperfeitos, seria um grande equívoco da nossa parte. Então o Espiritismo, ele nasce nessa conjuntura. É uma ciência que trata da natureza, da origem, do destino e das relações que esses espíritos estabelecem com o mundo corpóreo, mas é mais do que isso. É uma filosofia que tem implicações morais profundas, né? Mas não é só isso. O próprio Kardec diz, é uma religião no sentido filosófico, que é diferente. Não tem dogmas, não tem ortodoxia, não é porque fulano fala sobre um assunto que nós devemos seguir, não. Tudo deve ser passado pela lógica do livre exame, já nos diz Kardec, né? Nós somos emancipados do ponto de vista intelectual. Tudo que vocês estão ouvindo aqui, vocês têm todo o direito de discordar. Não é obrigado a concordar. Seria de bom alvitre respeitar, né? Aí é diferente. Que nós perdemos, né, isso. Discordo totalmente do que você falou e começa a denegrir a imagem de fulano. Isso não. Quer dizer, você pode até fazer, né? Vai ser com você. Mas eu prefiro não fazer isso. Posso até fazer em alguns momentos, né? Pela minha condição. Mas depois irei refletir e dizer, meu Deus do céu, né? Quanta ignorância da minha parte. Então, esse processo de unir, queridos amigos, ele é trabalhoso. Ele requer uma mudança profunda. Não sou eu que estou dizendo isso, né? Há vários teóricos que falam sobre isso. Vamos citar, por exemplo, no campo do catolicismo, né? Sobre o poema da Noite Escura. Esse poema é muito interessante, né? É muito interessante. A Noite Escura. Por que ele é interessante? Porque São João da Cruz nos fala sobre essa dificuldade que nós temos enquanto espírito encarnado, ter contato com o mundo espiritual, para a gente se depreender desse mundo, alcançar a luz, a união com o Criador. Há diversos passos, e por isso que usa essa metáfora, né, da noite escura. Porque para seguir Jesus precisa ter muita coragem, né? Imagine só, né? Você amar os inimigos, né? Você fazer o bem a quem vos faz o mal, queridos amigos. E talvez aquilo que seja mais possível para a gente. Orar por aqueles que nos perseguem e aqueles que nos caluniam, né? O mínimo que a gente pode fazer é isso. Ah, não tenho condições de perdoar fulano. Tudo bem. Faça o que você pode. Não tenho condições de fazer o bem por fulano. Ah, ótimo. Mas você já pode orar por fulano? Ora por aquele companheiro que você tem uma animosidade no ambiente de trabalho. Veja ele como um espírito, né? Tira esse teu olhar de maldade. Veja como um filósofo. Que nós somos filósofos espíritas, né? Veja com alguém, veja aquele indivíduo como ser humano,
que tem potencialidades, né? Que um dia ele vai ser um espírito evoluído e que na vida tudo contribui para o nosso processo evolutivo. Que olhar diferente, né? Então, nessa noite escura, nós vamos nos deparar com essas dificuldades de seguir Jesus. Porque ele nos pede uma coisa e nós fazemos outra, né? A vida funciona da tensão dos contrários. Então, essa união entre encarnados e desencarnados, normalmente a gente está mais unido com o quê? Com os espíritos imperfeitos como nós. Isso não significa que a gente não possa transformar isso. Vai depender de quem? De cada um de nós. Esse é um trabalho individual. Não tem como a gente impor. Se a gente observar alguém com uma postura orgulhosa, não o julgue. O livro dos Espíritos nos ensina, né? Você encontrou alguém com um comportamento orgulhoso, aplique naquele momento a virtude contrária. Seja humilde, mesmo que você não seja ainda. Mas exercite a humildade. Procure vislumbrar, não o motivo, né? Mas quais as questões que estão por trás daquele comportamento. Será que aquele indivíduo não está com problema, não passou por uma dificuldade emocional? Será que ele não foi sempre acostumado a agir dessa forma? Não é que ele seja ruim, mas ele é muito mais imaturo, né? Então, todas essas observações e reflexões nos auxiliam a entender como se dá esse processo de união entre encarnados e desencarnados. Nós somos imersos num fluido cósmico universal, queridos amigos. Todo pensamento é emulado. Nós atraímos pensamentos semelhantes. Se nós nos predispomos a nos reunir nos agrupamentos humanos, né, para difundir a maldade, a mentira, o ódio, né, a segregação, a responsabilidade vai ser nossa. E aqueles que são sóbrios devem dizer, não, aí não conte comigo. Eu prefiro ficar com Jesus. Nós andamos armados do ponto de vista mental e psicológico. É um absurdo. Nós já somos armados por natureza. Qualquer fala de alguém é um motivo para agredir o outro. Verbalmente. No mínimo, né? Quando não parte para uma agressão física. Mas essa é a sociedade que nós vivemos. Esse é o mundo de provas e expiações. Para sair desse mundo, precisamos deixar de julgar os outros e fazer a nossa parte, né? Como nos diz Gandhi, se é a mudança que queremos ver no outro, sejamos ela. Em vez de criticar fulano, ciclano, a esposa, o filho, a filha, o companheiro da casa espírita, façamos a nossa parte, se pudermos fazer. E o que pudermos fazer também, porque nem tudo nós podemos, não é isso? Mas o que está no meu alcance, é isso que é trabalhar com Jesus. Madre Teresa de Calcutá, ela tentou estabelecer uma relação de união com Jesus. E ela mesma diz nas suas cartas, né, que fantástico, ela mostra a sua humanidade, enquanto espírito encarnado, essa dificuldade de estar unida com Jesus. O que é que ela diz em determinados momentos no livro? Venha e seja minha luz, é um livro dela, uma autobiografia, né? Quem quiser comprar esse livro, nós temos, aí no movimento católico, né? E ela diz o seguinte, onde está em minha fé? Procuro no mais profundo, não há nada, exceto um vazio. Imaginemos, Madre Teresa de Calcutá, esse espírito tão dedicado, e se vê no vazio existencial, o vazio que Viktor Frankl trouxe para a gente, né? Para a gente estudar. Quando nós nos encontramos no vazio existencial, nós perdemos o sentido da vida. Aí deixamos de viver. Deixamos de amar o outro. Deixamos de estabelecer uma relação agregadora. De trazer o outro para junto, porque é isso que é unir. O outro pode até pensar diferente. Dione pensa diferente de mim. Ótimo. Íris pensa diferente. Bruno. É por isso que eu estou na Casa Espírita. O nome da Casa Espírita é associação. Não é individualização, né? O individual deve ser preservado. Mas devemos ter cuidado com o quê?
com a praga da humanidade, o individualismo. É quando eu entro no movimento espírita e a minha singularidade, que é importante, o meu jeito de ser, cada um tem seu jeito de ser, né? No movimento, e é importante isso, é quando eu quero implantar essa minha individualidade no movimento grupal. Isso não. Isso é ser egoísta. Isso é ser centralizador. Devemos ouvir as pessoas, né? Nós não somos o dono da Associação Espírita do Candelária. Já trouxemos aqui assuntos em que os diretores da casa discordaram, né? Sobre como formar uma biblioteca espírita, né? Kardec era tão grandioso que ele pedia para a gente ler, vejam só, os críticos do Espiritismo. Vejam só, né? Não só ler aqueles livros que concordavam com o Espiritismo, mas com os críticos. É importante a gente estar aberto para a crítica, né? Dos nossos irmãos que pensam diferente, e mesmo pensando diferente, a gente diz, vem para cá, ótimo, vamos conversar. Eu não sou o dono da verdade, né? Então é isso que a proposta espírita nos ensina. Unir é isso, né? É conviver com o heterogêneo, é conviver com a diferença. É difícil? É difícil, não estou dizendo que é fácil. Mas quem disse que o caminho de Jesus é fácil? A porta larga, né? O caminho de Jesus é o caminho da porta estreita. É o caminho da noite escura da alma. É o caminho, como nos diz Madre Teresa de Calcutá, né? Em outra frase dela. Veja o que é que ela diz. O silêncio e o vazio são tão grandes que olho e não vejo. Veja que situação caótica que se encontrava Madre Teresa de Calcutá. Ela relata em cartas isso. O silêncio e o vazio são tão grandes que olho e não vejo. A pessoa olhar e não ver. Que escuto, mas não ouço. A língua se move durante a oração, a prece, mas não fala. Veja o que a Madre Teresa de Calcutá diz para a gente. Então, esse estar unido com Jesus é movido por tensões. Voltando para o violino, né? É esse tensionamento que é importante para a nossa saúde mental e espiritual, que nos coloca no nosso devido lugar e que nos faz até hoje estar no movimento espírita, né? Em querer agregar, em querer acolher, em tentar ter um olhar compassivo, amoroso, afetivo com aquelas pessoas que discordam da nossa forma de pensar, né? Unir não é pensar exatamente igual, né? É o que Kardec disse, é a comunhão do pensamento. Unido no esforço de praticar o bem, tudo bem. Mas cada um pratica o bem da sua forma. Meus queridos amigos, essas são as nossas falas nesta noite tão especial. Agradecendo a Jesus, agradecendo a vocês da Casa Espírita, da Associação Espírita do Candelária, que tão bem me acolheu nesse período que nós nos encontramos, quando saímos da federação e viemos morar aqui no bairro de Candelária, no período do carnaval, quando fui recepcionado pela nossa amiga Valéria, talvez ela nem se lembre disso, e pelo nosso amigo Albino Teixeira, que não está mais nessa casa, que era um jovem naquela época, cheio de entusiasmo, que eu não sei, parece que deixou o espiritismo, né? Mas como eu costumo brincar sempre, aqueles que ficam no espiritismo são os mais necessitados, né? Não os mais evoluídos. São aqueles que têm maiores compromissos, os maiores endividamentos. Então, gratidão profunda a esta casa, a todos vocês que laboram conosco durante esses anos, Dona Eula Krupka, Dona Alba Tavares, Sr. Ismael Ramos das Neves, todos aqueles que compartilharam conosco esse momento tão grandioso de estarmos juntos. Estar juntos é isso. É gostar, é se perdoar, é agregar, é acolher. Às vezes falamos coisas inapropriadas. No outro dia a gente vai, me desculpa aí. Eu estou lutando contra esse meu orgulho, né? Eu estou tentando ser melhor.
É isso que é ser espírita, né? Fora da caridade não há evolução. Não há espírita sem exercício da caridade. Então, para haver união, precisa ter caridade. Caridade é benevolência para com todos, não com aqueles que são benévolos para com a gente. Caridade é indulgência para as imperfeições alheias, queridos amigos. E mais do que isso, caridade é perdão. Perdão das ofensas. Caridade é auto-perdão. Profundo carinho a todos, um grande abraço, muita gratidão mesmo, de coração. Eu não queria nem estar aqui na palestra, eu não sei quem é, eles que me escolheu para... Tem outros palestrantes, né, bem melhores, mas ela nos escolheu para desenvolver essa temática desta noite. E eu pensei dessa forma, a minha interpretação do estudo, pelos meus estudos, né, cada um aborda o tema de forma peculiar. Isso é grandioso no Espiritismo, né? O mesmo tema é abordado da forma mais variada. Então, minha gratidão a vocês, e quiçá que essa casa continue com toda a dificuldade que nós sabemos, que é conviver um com o outro, né? Manter uma casa não é fácil. As relações interpessoais de uma casa, muito mais difícil ainda, porque temos dificuldades ainda de conviver com o diferente. Às vezes nos perdemos nesse percalço, nesse caminho. Mas fica aqui a lembrança de Jesus. Jesus sempre está conosco, né? Nunca Ele nos deixa. No momento que a gente quer o auxílio dEle, Ele sempre está ao nosso lado. Que possamos retornar para os nossos lares, queridos amigos, com muito mais vontade de seguir Jesus, né? Mas verdadeiramente, não é só teorizar, mas no momento de dificuldade. Martin Luther King Jr. tem uma frase fantástica, que ele diz: a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta no momento de tranquilidade, né? Mas como ele se mantém no momento de controvérsia, né? De conflito, quando o outro agride, quando o outro segrega ele, quando o outro o trata mal. Então é aí que nós vamos saber como está o nosso nível de união e com quais espíritos nós estamos unidos. Se nós estamos com Jesus ou não estamos com Ele. Mas não tem problema. Jesus sempre está a acreditar nas nossas potencialidades. E nós acreditamos também. Muita paz para vocês. Um final de semana de muita luz com Jesus. E que possamos mudar o mundo sem querer mudar o outro, né? Isso é um absurdo. Mas nos mudando nesse processo com lentidão, na medida das nossas possibilidades. Um abraço fraternal em todos, carinhoso, se sintam acolhidos e que possamos compartilhar em outros momentos, né, como esse. Agradecido sempre a todos vocês. Muita paz com Jesus. Obrigado, Júnior. Ele deixou várias reflexões para a gente fazer antes de dormir. E agradecemos a presença de todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. E convido-os para que venham próxima sexta-feira, dia 31, para a última palestra desse evento, que será feita por Marco Vianello, com o subtema Jesus, Modelo e Guia. Para encerrar a noite de hoje, convidamos Iris, trabalhadora da nossa casa, para vir à tribuna para proferir as considerações finais e realizar a prece final. Boa noite, queridos amigos. Nós estamos muito felizes, né, com esses dias
que tivemos essas sextas-feiras, dessa primeira jornada espírita da nossa casa. Nós trabalhávamos com a Semana Espírita, né? E esse ano nós mudamos, até ficou melhor, porque a gente tinha uma semana ininterrupta e às vezes nós somos tão poucos trabalhadores e chegava a um ponto que estava ficando difícil, né? E depois da pandemia aí que ficou mesmo, né? Diminuiu os trabalhadores da casa. Mas ficamos muito felizes, sim. Tivemos, quem não esteve aqui por esses outros dias, né, foram as sextas-feiras do mês de maio, né? Então, o primeiro dia foi Herbert Orleans. O nosso tema, o tema central, é uma jornada espiritual. Então, todos os subtemas, eles foram numa sequência linear de pensamento, né? Então, o primeiro foi desenvolvido como subtema evolução espiritual e leis universais, né? O segundo, que foi com Herbert, o segundo foi reencarnação como mecanismo pedagógico para a evolução. Tudo no sentido da evolução, a nossa evolução como espíritos imortais, né? Que foi quem desenvolveu o tema, esse tema foi Cláudia Farache. A terceira sexta-feira foi Eden Lemos, com o tema Valores Materiais e Avaliação Espiritual. E hoje nós tivemos o prazer de escutarmos o trabalhador da nossa casa, Genival Júnior, e que eu fui aluna dele. Quando nós chegamos à casa, ele já estava. Eu cheguei em 90, 91, uma coisa assim, Júnior já estava aqui. E começamos a fazer estudos do Livro dos Espíritos, o ESD, né? E desenvolvemos, né, as tarefas da casa e até hoje estamos aqui. Não desenvolvi assim, tipo ele, que já é um palestrante, né, que sabe, tem o dom da palavra. Não, eu ainda sou bem enroladinha. E então, Genival Júnior foi esse tema, união entre encarnados e desencarnados. E a próxima sexta-feira nós convidamos todos para estarmos aqui juntos e reflexionarmos com o fechamento, né, da nossa jornada, que vai ser Jesus, modelo e guia. Então, toda a nossa jornada espiritual, nós temos sim como modelo nosso Jesus Cristo, né? Então, vai ser desenvolvido por Marco Vianello. Então, eu agradeço a presença de todos, em nome da Associação Espírita do Candelária. Nós temos também, desenvolvemos tarefas na casa, nós temos estudos. Quem quiser mais alguma, que está vindo pela primeira vez, que não conhece a nossa casa, nós temos estudos online e temos estudos presenciais também. Então, agradecendo mais uma vez, vamos fazer a nossa prece para encerrarmos, para que voltemos para casa com alegria em nossos corações e muita paz. Então, dizemos: Jesus, querido amigo, nós estamos felizes, Senhor, por todas as bênçãos a nós distribuídas esta noite. Bênçãos de paz, de amor, de equilíbrio, muitas reflexões, Senhor, que tanto fazem bem para a nossa alma. Nós agradecemos a toda a equipe espiritual da nossa casa, que nos amparou, nos envolveu, e a todos aqui que estão nesta noite. Obrigada por tudo, Senhor, que possamos voltar aos nossos lares com esta mesma paz, envolvendo a todos aqueles que estão à nossa espera. Que o Senhor nos ampare, que envolva também, Senhor, a todos que estão neste momento em sofrimento, seja nas ruas, seja nos lares em desalinhos, aqueles, Senhor, que estão sem teto, que estão em sofrimento, seja qual for o sofrimento,
Que as tuas bênçãos recaiam sobre todos nós, hoje, amanhã e sempre. Assim seja.